as armas, por que eles não estariam usando aí em larga escala? Também é uma outra questão, né? Por que não estariam usando em guerras, né, em larga escala? E não, me consta, ao que me consta, não estão usando, né? Então fica todas essas questões, essas dúvidas. Agora, eu posso dizer, eu acho muito improvável que fossem extraterrestres. Muito improvável, porque aquilo que eu já disse, não faz a mínima lógica, mínimo sentido seres de outros planetas chegarem aqui, ficarem aí fazendo, sugando o sangue das pessoas, né? Não me faz sentido isso daí. Podem ser seres, outro tipo de seres que nós desconhecemos, certo? Nós desconhecemos, mas seres que vêm de outros planetas apenas para ficar assustando pessoas, numa região desolada, sugando sangue, etc., não me parece coisa de seres extraterrestres, né? E ficam essas questões todas, né? E também, assim, é claro, é bastante improvável também que fossem simplesmente demônios, né? Demônios ali agindo com... Né? Também não me parece, nesse caso, que fossem simplesmente demônios, né? Eu acho que essa tese dos demônios que eu levanto, ela se aplica muito mais aos casos de abdução, por exemplo, que são muito semelhantes aos casos de demônios que apareciam e sequestravam pessoas na Idade Média, na Idade Moderna, sequestravam pessoas, enfiavam objetos no corpo das pessoas, torturavam, etc., faziam sadicamente até faziam intervenções, né, nessas pessoas, e me parece muito mais que tem muito mais a ver, né, seriam esses casos, né? Agora esses casos, por exemplo, esse caso realmente ele não se enquadra. Por isso que é aquilo que eu falei, né, não dá para você simplesmente sair por aí dizendo que todo fenômeno se reduz a esta origem, a esta causa, né? Este é o grande, talvez, erro que cometam aí muitos religiosos, por exemplo. Você sabe que tem muitos evangélicos, né, que também tem essa teoria que são demônios, os ETs, os OVNIs, o fenômeno OVNI em geral, todo um fenômeno demonológico, que tudo é demônio, né? Então eles classificam tudo como demônio. Realmente é preciso reconhecer, não tem muitos casos que é muito difícil você enquadrar simplesmente como seres demoníacos, né? Mas veja bem, eu já vi muitos religiosos usando até a Operação Prato como algo que corrobora, né? Uma corroboração à tese de que são demônios, porque eles agiam ali, realmente também muitas atitudes pareciam atitudes de demônio, de seres demoníacos, né? De fazer isso, olha, veja bem, né? Esses seres que faziam esse tipo de ataque também aconteceu na Idade Média. Também há relatos semelhantes de demônios que sugavam o sangue das pessoas, né? Olha, vejam bem, aí se liga também o próprio mito do vampirismo, né? Então não é nada novo também. Sugar o sangue das pessoas, dentro da mitologia, do folclore, nada novo. Esses seres faziam isso. Olha, existem muitos seres no folclore, quem já estudou folclore sabe também, né? De seres que o tal do come-língua, né? Que parece até quando surgiu, por exemplo, a onda do chupa-cabras, né? Também quando eu vi aquilo não achei nada novo, porque eu conhecia o folclore, né? A mitologia. Já existiam vários seres na mitologia, no folclore, que faziam ataques semelhantes ao chupa-cabras. Nada novo, né? Operação Prato, então, se você for remontando, né, haviam ataques nesses séculos antes, né, que seres que eram chamados de demônios, que faziam mesmo, sugavam o sangue das pessoas, né, faziam as pessoas passarem mal, né, levavam pânico a algumas aldeias, certo? Apareciam em formas de bolas luminosas. Existem vários antropólogos que estudaram várias tribos na África, em que essas tribos falavam que os espíritos, né, espíritos malignos, bruxaria, espíritos de bruxas, que eles chamavam de bruxas, né? Olha, veja bem, a bruxaria o fenômeno da bruxaria medieval é bem diferente da bruxaria em tribos africanas, né? O nome é o mesmo, mas o fenômeno se difere em alguns aspectos, né? São próprios da cultura local. Mas essas tribos também relatavam aparições de luz que elas falavam que eram espíritos demoníacos, eram bruxas. Vejam vocês, e muitas vezes essas luzes atacavam essas pessoas, atacavam essas tribos, né? Então, qual é a novidade? Nenhum. Então você encontra todos esses resquícios no passado. Só que hoje, né, nesses fenômenos ufológicos, tudo está dentro de uma capa tecnológica, tudo está dentro, inserido, né, de uma cultura técnico-científica, espacial, da era espacial, tudo é associado automaticamente a seres que mais se parecem com astronautas, né, porque é a nomenclatura da nossa era espacial.
Né? Então, na Idade Média se usava a nomenclatura da época que eram bruxas, eram demônios, que era o que se conheciam. Ninguém sabia o que era uma nave espacial, por exemplo. Né? Mas hoje, as pessoas procuram associar o que elas conhecem. Né? Será que, como na antiguidade, se associava a carruagens, né, com esses veículos dos deuses? Não havia outro nome, chamavam-se de carruagens, carruagens dos deuses. Né? Você vai recuando, né? Na mitologias mais antigas também você vai encontrar as comparações, as associações com os objetos que eles tinham na época, que era o que eles conheciam, que era com os quais eles podiam comparar, fazer associações. Né? O mesmo ocorreria se a gente tivesse uma outra cultura, né, um outro tempo. Nós não chamaríamos esses fenômenos, esses objetos, provavelmente de discos voadores. Não chamaríamos, não associaríamos também com seres extraterrestres, de maneira nenhuma. Associaríamos com outros tipos de seres, né, com uma outra mitologia. Né? Então é assim, certo? Talvez eu deveria voltar aos estudos culturalistas, sabe, gente? Eu passei muito tempo estudando fenômeno do seu ponto de vista cultural e naquele tempo não me aconteciam tantos. Vem aqui. Eu não sofria aí tantas polêmicas e tal, né? Era muito mais simples e mais fácil até de ser entendido. Né? Mas passava como cético. Né? Então tem pessoas aqui que me falam, por exemplo, aqui, que já haviam, por exemplo, é, já em 1912 existia um aerostato movido a controle remoto. Né? Então, só para lembrar, então, esse tipo de tecnologia muito avançada, né, apenas para lembrar também que os próprios nazistas tinham aeronaves muito, muito à frente, né, já tinham até aeronaves semelhantes ao Stealth, por exemplo, eles estavam desenvolvendo essa tecnologia nos anos 40. Né, então, você imagina qualquer dessas tecnologias sendo testadas, né, assim como nos anos 40 e 50, logo depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam testando muitas aeronaves que estavam quebrando a barreira do som, né? Muitas aeronaves que iriam ser os precursores aí dos veículos mais avançados que a NASA depois iria utilizar. Né? Você imagina todas essas aeronaves sendo testadas, e eram testadas sem nenhum aviso, certo? Eles não avisavam que iam testar, que tinham essas aeronaves, era totalmente desconhecido. Muitas dessas aeronaves não tinham asas, por exemplo. Né? Pareciam mais mísseis, pareciam aeronaves tipo charuto. Foram todas confundidas com OVNIs. Todas confundidas com OVNIs. Então é o que eu digo. Se desconhecer essas tecnologias, né, leva a confusão. Né? Então eu não descarto nada, como estou falando para vocês, gente. Eu não descarto nada que vocês vejam que muitas daquelas naves vistas na Operação Prato tinham uma forma de um stealth, de um B-2, né? De uma aeronave invisível. Era uma espécie de nave triangular. Tá certo? Passado aí 10 anos, os Estados Unidos revelou que possuíam naves stealth, que possuía aviões B-2, né? Exatamente naquele formato. Só que veja bem, eles já possuíam essas aeronaves. Eles mostraram isso aí no final dos anos 80, mas eles já possuíam essas aeronaves. Né? Já estavam testando. Vamos dizer que, quem sabe, será que eles não testaram ali nessa região? Essa região aí da Belém do Pará, Maranhão, né? Região amazônica ali, onde aconteceu o fenômeno chupa-chupa, seria uma área ideal. Se você, né? Pense bem, qualquer um de nós aqui, se fosse escolher uma área para testar armas desconhecidas contra populações aí, que não iriam reagir, né? Que iriam encarar aquilo como um fenômeno extraterrestre, eu escolheria aquela região, né? De pessoas que eram bastante, convenhamos, né? Eram pessoas que estavam assim bastante isoladas, né? Grande parte daquelas populações ali, né? E por isso mesmo ficaram assustadas. Até os militares escreveram nos relatórios da Operação Prato que as pessoas tinham assim uma instrução precária, né? E não conseguiam sequer entender, né, minimamente o que estava se passando, justamente porque não tinham referências. Né? Os militares escreveram isso nos relatórios. Vocês podem ler os relatórios ali da Operação Prato. Eles fizeram até um belo estudo sociológico, né? Os militares na Operação Prato. Né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Então eu falei aqui, pode ser um PSYOP.
sem dúvida, um psyop. Pode ter sido um psyop, sim, misturado com algum tipo de fenômeno desconhecido que estava acontecendo. Hein? Pode ter sido os dois, pode ter havido aí os dois casos. Né? Estava acontecendo um fenômeno desconhecido realmente e houve um envolvimento ali de militares que acabaram, de alguma forma, participando do fenômeno. Olha, a gente pode ficar aqui especulando mil e outras teorias, porque realmente a Operação Prato foi algo fora da curva, né? Foi bastante fora da curva. Uh, então, veja bem, tem algumas pessoas que queriam saber aqui, né, se há alguma maneira aí de escapar do apocalipse, se vier, né, do, do, daí de um evento aí de grande monta que possa arrasar aí grande parte da humanidade. Vamos chamar isso aí, vai, de, de Armagedon, vai, de apocalipse, né? Se a pessoa deveria se enfiar num bunker, né? Se haveria algum meio. Eu falo, olha, gente, se vier uma grande hecatombe aí, né, os únicos que vão ter condições de se proteger, se salvar, vai ser a alta elite. Né? Essa alta elite aí, do Vale do Silício, pessoal, esses grandes bilionários aí, altas cúpulas militares, são esses que vão se salvar. Né? Para quem andou assistindo uns filmes aí, né, sabe muito bem disso aí, na hora ali que o mundo está sendo arrasado, filho. Né? Nós aqui, a população aqui, o gado aqui, nós somos os primeiros a morrer. Né? Então, a menos que você seja um milionário aí, que tenha condições, você pode até ter a chance de escapar, mas olha, segundo as profecias, tem um trecho ali né, você sabe muito bem, que diz que mesmo que a pessoa se esconder nas mais profundas cavernas, ela vai ser, nada vai escapar ao juízo. Né? Nada, nada. Então não adianta, é pura ilusão aí, né? Nós vimos nesse filme Don't Look Up, né, que até eles escapam, né? Tem uns bilionários lá que pegam umas naves, não escapam da Terra, vai para um outro planeta, depois de 20 mil anos chegam lá, né? Foram em êxtase, né? Chegaram lá, e chegam lá no planeta eles são mortos, né? Então o apocalipse, olha gente, o juízo chega para todos, não adianta, né? E outra, gente, se o planeta for arrasado, aí é melhor morrer, né? Você vai querer ficar vivendo aí, embaixo da terra, né? Esperando aí, sei lá, a terra se recuperar. Vai demorar muito tempo, né? Você vai viver muito mal. Você pode ser que você vai sofrer muito mais, né? Estando vivo do que, né, ter morrido, sabe? Não vai ser nada muito agradável, né? Então, vai acontecer igual no filme A Máquina do Tempo, né? No livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Quer dizer, as pessoas que ficam embaixo da terra vão se transformar em warlocks aí, né? Vão virar canibais, sei lá. Né? Então é melhor nem entrar nessa. Né? Deixa eu ver aqui, tem muitas. Vou ter que tentar responder todas aqui. Isso aqui também já foi. Vamos despachar. Deixa eu ver aqui. Aqui também acho que já foi. Né? Isso aqui é interessante, né? Saíram umas notícias. Eu vou sair um pouco aqui da linha, porque saíram umas notícias aí nos últimos dias em 2 dias 6 professoras foram presas nos Estados Unidos por má conduta sexual com alunos. Que coisa, né? É curioso isso, né? Curioso. 6 professoras em 2 dias, né? Agora, em relação a isso aqui que transformaram em notícia, né? Isso aqui é algo nitidamente fabricado pela imprensa. Né? Não que esses casos não aconteceram, mas é assim, a imprensa que junta aleatoriamente alguns casos e diz que está ocorrendo, sugere que está ocorrendo aí uma espécie de onda, né, desse tipo de acontecimento. Né? E é curioso assim, né? Isso aqui, gente, isso aqui não seria notícia antigamente, né? Sabe? É uma tal besteira. Hoje em dia, quer dizer então que professoras tiveram casos com alunos, isso aí é um escândalo, né? É terrível, né? Uma coisa terrível. Né? Eu não estou discutindo aqui se isso é moral ou imoral, né? Certo? Para a maioria, certamente é algo imoral, né? E algo até condenável. Né? Porém, é, porém, né?
esse tipo sabe, esse tipo de situação aí, né? Sempre, vocês sabem muito bem, vamos parar de hipocrisia, né? Sempre aconteceu, né? Aconteceu e, olha, dá muita atenção a isso, sabe? Para mim é um sintoma de uma sociedade que está caindo no mesmo, sabe? Isso aqui é um sintoma claro, né, de que nós estamos realmente na sociedade de 1984 do Orwell. Por quê? Vocês lembram bem do livro do Orwell, né, em que, ao mesmo tempo em que todo mundo era vigiado o tempo todo, câmeras como nós estamos sendo hoje, né, igualzinho o que está no livro 84 está acontecendo hoje, quase que exatamente misturado aí com Huxley, né, com outras distopias. É, no livro do Orwell, curiosamente, o que acontece lá? Né? O sexo é completamente reprimido. Né? Então é assim, não há nem mesmo caso, você não pode nem paquerar, né? Nem trocar olhares com uma mulher ali no trabalho, nada. Totalmente reprimido. Isso aí é tido como uma subversão tão grave quanto uma subversão política. As pessoas que eram pegas nessas situações aí eram torturadas também, da mesma forma como eram torturados os criminosos políticos. Né? Então parece que está acontecendo algo semelhante. Né? Quer dizer, é uma sociedade nossa. Nós estamos vivendo uma situação em que, como eu estava falando aqui, né, essas pessoas que atacam aí picuinhos, e tanta coisa grave acontecendo, né? É tanta máfia, é tanta quadrilha, tanto golpe, políticos é, ladrões, tanto assassino, tudo que é desgraça aí rolando, né? E as pessoas dão uma importância enorme, né? Uma simples opinião que você emite, ou, por exemplo, um caso aí, né? De uma professora que teve um caso ali com um aluno, né? Quer dizer, é algo assim, será que é algo assim tão grave? Né? Mas é assim, as pessoas tratam esses casos com a mesma intensidade, com a mesma implacabilidade com que elas tratariam, por exemplo, um traficante. Né? É totalmente fora de proporção isso que está acontecendo. Né? Olha, esse tipo vamos ser sinceros aqui. Né? Sempre aconteceu, olha, claro que não é algo é, propriamente moral. Né? Eu acho que, lógico, né? Você está numa escola ali, não é o que não é o que o professor tem que fazer. Né? Lógico que não. Mas eu estou dizendo no seguinte sentido. Né? Por que estão dando tanta importância a isso? Né? Por que estão transformando a nossa sociedade em 1984? É igualzinho, igualzinho, em que toda manifestação nesse sentido é altamente reprimida e tido como algo assim gravíssimo. Está acontecendo o mesmo. Então é isso. Passemos para outro. Ah, ah, então é aquilo que eu falo. Se as pessoas se ocupassem mais em ler, pesquisar, né, e não ficar aí simplesmente criticando, atacando, aí você não acha que o mundo estaria bem melhor, gente? Vocês não acham que o nível de tudo estaria muito mais elevado? Vocês não acham? Né? Eu penso, eu acho que sim, sabe? Eu penso que sim. Né? É, deixa eu falar aqui do Raulzito, do Raul Seixas, né? Do Raul Seixas que morreu aos 44 anos, né? Vamos lembrar aqui, ó. Ele morreu aos 44 anos. É, morreu bastante jovem, né? Raul Seixas. E assim, alguns questionam dizendo assim, poxa, mas o, o Raul Seixas ele teria feito um pacto com o demônio? Será que o Raul Seixas, se ele tivesse feito um pacto, por que é que ele não via discos voadores? Por que ele não falava que tinha contato com ETs demoníacos? Sabe, perguntas assim, né? Só para esclarecer aqui, o Raul Seixas, né, ele adorava discos voadores, certo? Adorava, tanto é que ele fez a música SOS, né, que fala: ô seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Né? Todo mundo conhece essa música aí, já ouviram milhares de vezes. É, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tantas estrelas por aí. Né? O Raul Seixas, a música SOS do Raul Seixas, ele adorava disco voador, né? E ele disse que já tinha visto discos voadores também. Né? Mas é aquilo, né? Quando esses artistas falam que viram um disco voador, a primeira pergunta que você faz é: você tava chapado? Não? Você tava sóbrio? Né?
E foi na música Sociedade Alternativa que ele canta então o trecho do Crowley, que ele manifesta ali a sua total ser um total seguidor do Crowley. Ele e o Paulo Coelho eram totais assim adeptos do Crowley, né? E todas essas músicas aqui estão no mesmo disco, que é o Gita, de 74. Talvez é o segundo disco do Raul, acho que o melhor disco dele, né? É o Gita, né? Fez com as músicas mais cara de Raul Seixas, né? Aí o presidente do fã-clube do Raul, chama Raul Rock Club, Silvio Passos, ele falou que se tornou adepto do Crowley por causa do Raul Seixas, para vocês verem que a influência, né, quando esses artistas aí como Jimmy Page, Robert Plant, aí adoravam o Crowley também, em vários outros grupos, né? O próprio Ozzy Osbourne também adorava o Crowley. E centenas e centenas aí de grupos de rock aí que se basearam no Crowley, adoravam o Crowley, né? Acaba influenciando, né, as pessoas. E muita gente vai atrás depois, viram satanistas sem saber que estão virando satanistas, né, inocentemente às vezes, achando assim que, não, né, parece ser um grande pensador, o Crowley, né, um grande sujeito. Né, como os Beatles também eram grandes admiradores do Crowley, também colocaram ele na capa do Sgt. Peppers. Né, é, aí até tem um trecho aqui ó, da música do Raul que diz assim: ó, todo homem, toda mulher é uma estrela. Número 666 chama-se Aleister Crowley. Eu preciso dizer mais o quê? Né? Não preciso dizer mais nada, né? E o Raulzito morre aos 44 anos, né? Vocês não acham também estranho? Muito cedo, não? Claro que tudo isso é atribuído a excesso de bebida, droga, né? Como sempre. Né? E, então, assim, e as pessoas, então, claro, também questionam, né? E a Blavatsky, Maria Orsic, né? E tantos outros aí, Alice Bailey, vamos questionar todos eles. Olha, eu ponho em dúvida todos eles também, né? Mas é assim, a Blavatsky, ela escreveu tantos livros, né? Que é impossível que ela tivesse escrito aquilo pela cabeça dela. Ou alguém ajudou ela, né? E ela colocou o nome dela como se fosse ela que tivesse escrito, ou ela foi auxiliada mesmo por algum espírito, algum ser aí algum mestre que ela disse que ela tinha contato, né? Algum deles é com que ela tinha contato, né? E que lhe ditaram as obras, né? Das duas uma, mas a gente nunca vai saber. Como é que a gente vai saber isso, certo? O fato é que as obras da Blavatsky também são de grande influência e toda essa agenda que está sendo implantada, em grande parte é baseada na teosofia da Blavatsky, né? E vamos dizer, a Orsic. O que também que prova que você tem que a Orsic ela manteve contatos com seres de Aldebaran. Realmente não dá para saber, mas se os nazistas eles construíram aqueles discos, né, com base nas informações que a Orsic diz que recebeu, é, eu acho bem plausível. Né? De onde é que teriam vindo aquelas informações? Como é que os nazistas construíram aqueles discos? De onde é que eles obtiveram é, todas aquelas, né, aquele conhecimento que estava muitos anos à frente, muitas décadas à frente. Como? Talvez foi por esses meios, né? Agora, comparar esses outros caras aí, né? Bando aí de místicos, esotéricos, ditos paranormais, charlatães, não dá para comparar com esses caras. Você vê que nitidamente esses caras são charlatães, né? Porque nunca apresentaram nada aí de válido, de aproveitável, né? Então é fácil, meu filho, é fácil você estabelecer aí, né, o que não é, né? Então eu estava falando do Carlos Alberto Machado, né, que também é um cara formidável aí, né? Me ajudou demais, né? Eu me lembro que ele me recuperou até um trabalho meu uns anos atrás que eu estava numa situação muito terrível, né? Mas muito terrível mesmo. Eu estava até sem computador, né? Foi há décadas atrás isso. E eu tava aí com meu material praticamente todo perdido, sabe? Eu passei por isso. E o Carlos Alberto ele pegou acho que era até um disquete meu, era um disquete, e recuperou ele e conseguiu recuperar um trabalho meu ali sobre o Aladino, né? Se não fosse ele, acho que o trabalho ficaria perdido. Então eu sou eternamente grato ao Carlos Alberto. Ele só me ajudou, né? Ele até imprimiu esse trabalho meu, aí me mandou. Aí foi uma gentileza assim, extraordinária, né? O Carlos Alberto, ele é um pesquisador assim extraordinário, né? Eu comecei a acompanhar ele. O primeiro artigo do Carlos Alberto que eu li, que eu me lembro, foi um artigo que ele era uma entrevista dele com a Nina Hagen. Vejam só, saiu na revista Ufologia Nacional e Internacional em 85, é por aí, 85, eu acho que foi 85 que ele entrevistou a Nina Hagen quando ela veio para o Brasil, né?
E ele perguntou, ele fez uma entrevista com ela perguntando sobre UFOs, né, para ela e tal, muito interessante a entrevista, né. Depois eu li um outro trabalho dele que me marcou também, foram que eram uns buracos que estavam aparecendo lá no solo do Paraná, né, em algumas propriedades rurais, lá uns buracos estranhos parecendo marcas de pouso de OVNI, né, algo assim, que estavam surgindo na Terra, assim, algo bastante inusitado, né. E eu me lembro dessas pesquisas do Carlos Alberto. Aí depois ele pesquisou esses monte de, né, esses vários casos que ele pesquisou depois de ataques, né, de casos de ataques, de seres chupacabras, ele pesquisou muito também. E ele pesquisou esses casos aí de ataques que lembram o caso Araçariguama, né? Então ele, assim, o livro dele é extraordinário, né? Então eu até, assim, pena que eu não tive assim mais condições e tempo também para trocar mais ideias com o Machado. Eu espero que um dia possa repor, né? Repor esta falta. E o Carlos Alberto Machado, que foi até esteve na banca agora do Chiran, né? Do Chiran, que defendeu a tese de doutorado dele sobre OVNIs, e o Carlos Alberto Machado estava na banca, né? Então, olha, é o que eu posso falar aí do Machado, e recomendo altamente os livros dele, A Estranha Colheita, né? Livros extraordinários aí, só posso, né? Claro que eu tenho discordâncias de interpretações, né, sobre a origem, claro, né, lógico, né, a maneira como eu interpreto os fenômenos e tal, né, tem algumas discordâncias, lógico. Uh, um outro negócio aqui, é, assim, sobre influências culturalistas, né. Então, eu estava me referindo, eu falei, acho que me referi aí a um estudo do Roberto Banches, que é um argentino, ele é arquiteto, psicólogo, me correspondi muito com ele também, escreveu livros extraordinários, né, Fenômenos Inusuales, um dos títulos de um dos livros dele, e são todos na linha sociológica, psicológica, ele é mais psicólogo, né, e o Banches, ele descobriu aí relações nítidas entre ondas de aparições de OVNIs com lançamentos de filmes, principalmente lá na Argentina, onde ele pesquisou isso daí. Então ele constatou, por exemplo, quando foi lançado o filme Contatos Imediatos, o Terceiro Grau, ele constatou que houve uma onda ao mesmo tempo que lançaram o filme, houve uma onda de OVNIs na Argentina, né? Então aí ele descobriu que essa onda, ele acompanhava o próprio pico de sucesso do filme. Então quando o filme foi lançado, essa onda explodiu, né? Aí quando o filme ele começou a sair de cartaz, também a onda começou a diminuir. Ele constatou isso com relação a vários filmes, né? E aí acho que uma pessoa ouviu falar isso, só pode ter sido. Ouviu falar isso e achou assim que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que um filme é capaz de fazer materializar o fenômeno. Não é bem isso, né? Isso aí seria mais uma influência cultural mesmo, né? Quer dizer, as pessoas acabam